Fala, brother, beleza? Prof. Giovanni Araújo aqui na área. E hoje nosso assunto é estequiometria. Ó, chegou aqui em estequiometria, você precisa saber de 4 coisas. Ah, 4? Nossa, são muitos. Calma. Se liga. Primeira coisa, você tem que olhar aquela reação química ali e ver se ela está balanceada. Então, algo muito importante é esse equacionamento, que a gente chama aí de balanceamento. Pegou? Tá, aí eu olhei, eu conferi lá o balanceamento, eu tô vendo se tá certo, errado, pum, já tá conferido. E agora, o que eu faço? Beleza, você vai dar aquela lida no texto e vai procurar os sujeitos. Como assim? É português agora? É quase isso, olha só. O texto está falando geralmente de 2 substâncias. Então, quem são essas substâncias? Quem são os sujeitos aí dos quais o texto está falando? Então, você vai ter que ler o texto e encontrar esses sujeitos. Então, vamos colocar aqui. Outra coisa que a gente precisa é dos sujeitos. A gente precisa dos sujeitos. Tá, eu já entendi aqui no texto que ele está falando sobre 2 substâncias. E agora? Olha, ele vai estar falando um assunto sobre essa substância. Como assim? Tá falando o que delas? Brother, você vai ter que descobrir. E eu vou te mostrar como descobrir também esse assunto já. Beleza? Então, balanceamento, ver quais são os sujeitos e o assunto. Tá, e agora? Agora é aquela parte que todo mundo gosta bastante, que é a proporção, a regra, não régua, de quanto? Regra de 5, não viaja, é regra de 3. Tu viu regra de 5, tá viajando? Então tá aqui bonitinho, 4 passos. 1, balanceamento. Segundo, sujeitos, quem eles são? Terceiro, assunto, o que comem, onde dormem. E quarto, a gente vai montar ali a nossa regra de 3, beleza? Então, partiu aqui pra gente ver os assuntos. Com relação ao assunto, toda vez que a gente estiver falando de montar a primeira linha da regra de 3, a gente vai ter que achar uma dessas 3 coisas. Quais são elas? Se ele está falando de mol, quantos mols? Se ele está falando de massa, quantas gramas? Quantos quilos? Se a questão está falando de volume, quantos litros? Ou ainda ml também, né? E aí, uma vez que você já encontrou esses assuntos, aí você vai montar a sua primeira linha. Toda vez que estiver falando sobre mol, você só vai utilizar o número de mol daquela substância, que já está lá no balanceamento. Toda vez que estiver falando de massa, você vai utilizar mol vezes a massa molar, beleza? E toda vez que estiver falando de volume, você vai utilizar mol vezes 22,4. No caso, 22,4 litros, tá bom? Sempre 22,4? Em casos bem raros, ele vai falar para você usar diferente, mas esse 22,4 vai ser para gases, considerando a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, você na CNTP, e aí você vai utilizar 22,4 litros, beleza? Então, tá aqui, ó. Foca. Tá falando sobre mol é o assunto? Vou utilizar na primeira linha, mol. Tá falando sobre massa? Vou utilizar na primeira linha, mol vezes massa molar. Tá falando sobre volume? Então vou utilizar mol vezes 22,4, uma vez que ele comente que esse volume do gás ocupado tá na CNTP. Pegou? Então, ó, vamos pro próximo agora e a gente vai resolver o exercício já. Vamos só falar da segunda linha. Então, aí você chegou lá, já colocou a primeira linha bonitinha. A segunda, ele vai trazer uma informação numérica sobre alguma das substâncias. 10 gramas, 50 litros, 3 mols. E ele vai trazer para você uma pergunta, um X. Então, lá na sua segunda linha, você vai ter uma informação, beleza? E também vai ter uma pergunta. Ele está te perguntando alguma coisa. Tranquilo? Então, agora vamos partir para os nossos exemplos. É muito importante que você fique, que você continue, para você poder ver qual o desenrolar agora de tudo que foi falado. Como que eu resolvo na prática, partiu para braço, como que fica. Beleza? Então, ó, olha essa bonita aí, beleza? Reação de produção de HF. Você vai dar uma olhada no primeiro passo. Aí tu, qual é o primeiro passo mesmo? Balanceamento. Ver se a quantidade de átomos de cada elemento tá igual nos 2 lados. Então, olha aqui na esquerda, no reagente, eu tenho 2 hidrogênios. Pegou a visão aqui, ó, 2 hidrogênios. Já na direita, eu só tenho 1 hidrogênio. Tá diferente? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa igualar. Quantas vezes 1 dá 2? Então, vou vir aqui e colocar 1, 2, multiplicando o H e, consequentemente, simultaneamente, também multiplico o F. Agora, vamos olhar para o flúor aqui, ó. Tem quantos flúores aqui? 1, 2. E lá na direita, após a seta, lá no produto. 2 vezes 1, 2. Então, quando a gente mexeu lá no HF, a primeira vez, a gente já acertou tudo e já equacionou. E aí, seguinte, segundo passo, você vai ter que olhar agora os sujeitos, sobre quem o texto está falando. Então, vamos lá. 2 mols de H2, está falando do H2. Produzem quantos mols de HF? HF está falando do HF, beleza? Então, a gente já conseguiu pegar aí nossos 2 sujeitos. Aí vem o terceiro passo.
Tá falando o que sobre eles? Tá falando o que deles? Vamos voltar. Então aqui, ó, 2 mols de HF. Então, o assunto sobre 2 mols de H2. O assunto sobre o H2 é mol. Então, já vi aqui, ó. Qual o assunto? Mol. Produzem quantos mols de HF? Ou, tá perguntando uma coisa sobre HF, o que é? Quantos mols? Então, o assunto sobre HF. Nesse caso também é mol. Então, a gente já identificou os sujeitos e também já identificou qual é o assunto sobre eles. Beleza? Ah, o assunto não era o que eu esperava. Brother, a vida é assim. Primeira linha da sua regra de 3. Prestou atenção? Toda vez que o assunto for mol, a gente vai utilizar o mol. Ah, mas que mol é esse? É um númerozinho que está aqui na frente das substâncias, tá? Que a gente chama aí, tecnicamente, de coeficiente estequiométrico. Mas aqui é um número da frente, já serve pra gente. Então, ah, mas não tem nada ali, é zero? Não viaja. Se for zero, a reação química nem ocorre. Então, quando você fez o balanceamento e não ficou nada ali na frente, tu chega aqui e coloca 1. Beleza? Então, para o hidrogênio, o assunto é mol. Qual mol que tem lá no hidrogênio? Ah, 1. Beleza. Já coloquei aqui 1. Para o HF, o assunto também é o quê? Mol. Então, qual número tem lá na frente do HF? Ah, é 2. Beleza. Então, também coloco 2. Segunda linha. Uma informação e uma pergunta. Agora você procura aquela informação numérica ali. 2 mols de H2. Opa, um númerozinho aqui, ó. 2 mols de quem? De H2. Então, produzem quantos mols de HF? Ah, pergunta. Verdade. Então, agora é o nosso X. Chegou aqui, montou a regra de 3, escolhe o caminho que você vai resolver. X vezes 1 igual a 2 vezes 2. X igual a 4 mols de HF. Foi? Mais pra gente treinar aí. Bora. Ó, se liga! Se até aqui esse material está sendo útil para você, não esquece de dar aquela moral, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Beleza? Então, partiu. Ó, o assunto agora é mol e massa, mas vamos visualizar isso aí melhor. Dá aquela olhada já no texto, tá aqui o textinho, tem reação química, presta atenção, balanceamento, a gente já mandou esse papo. Então você vem aqui, ó, tem 2 flúores, aqui em cima, olha aqui, ó, na reaçãozinha. Então à direita, após a seta, a gente vai colocar um 2. Esse 2, ele tá multiplicando tanto o F quanto o H, ok? Então agora aqui na direita a gente tem 2 hidrogênios, como tem aqui também. E agora na direita a gente tem 2 flúores, como na esquerda, como no reagente. Vamos só dar aquela ênfase aqui, colocando 1 na frente e 1 à frente. 5 mols de F2 produzem quantos gramas de HF? Você já fez o primeiro passo que é balanceamento? Ah, deixa eu ver. Sim, eu fiz. Beleza. Então agora vamos ver de quem está falando ou quais são, quem são as substâncias. Beleza? Então, ó, 5 mols de... Opa, olha ele. F2. Produzem quantos gramas de HF? Então a gente já identificou ali, né, os nossos sujeitos. Tá falando de quem? Então, tá ali. Mas aí vem a próxima pergunta, nosso terceiro passo. O primeiro foi o balanceamento. Segundo, identificar os sujeitos. Terceiro, o assunto. Tá falando o quê? Isso aí, tá falando o quê? Então, bora lá. 5 mols, de F2. Então, com relação a F2, o assunto é mol. Então, o assunto é mol. Produzem quantas gramas de HF? Então, com relação a HF, ó, quantas gramas? Já sei o assunto, então é fauna, é flora. Brother, não viaja. Fauna é para animal, flora até pode ser para vegetação. Mas aqui, tá? Grama no sentido de massa. Então, já vê que massa, a massa. Massa, nem ficou torto. Então, a gente já identificou ali o nosso sujeito e o assunto do qual tá falando. Vamos dar aquela lembrada aí como a gente resolve. Toda vez que o assunto for mol, na primeira linha, a gente vai utilizar mol. Beleza? Toda vez que o assunto for massa, na primeira linha, a gente vai utilizar mol vezes massa molar. Beleza? Então tá aí as observações sobre nossa primeira linha. Como a gente lidar com esses assuntos. Então, montando lá a primeira linha. Tchau. Primeira linha. Tá. Mol. Vou utilizar mol. Que mol é esse? Cara, olha só. É o mol do parâmetro, do balanceamento que tem lá em cima. Então vamos olhar lá na frente do F2, no balanceamento, qual o número que tem aqui em cima? Olha a reação química, olha lá para cima. Qual o número que tem à frente do F2? Ah, é o 1. Beleza, então a gente vem aqui e coloca 1. Agora com relação à massa, olha lá para cima, tá? Setinha que a gente fez amarela, vou reforçar ela agora em azul. Toda vez que o assunto for massa, a gente vai utilizar mol vezes massa molar. Então, de onde eu vou tirar esse mol? Qual é o número que está na frente do HF? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, à frente do HF está o número 2. Então, 2 mols de HF ele está produzindo. Coloquei aqui.
Lembre-se que é mol vezes massa molar. Aonde eu vou encontrar essa massa molar? Beleza? Se liga. Olha aqui entre parênteses, ó, massa molar do HF, 20 gramas por mol. Então, joga aqui, ó, taca aqui, ó, 20. Foi. Tá, toda regra de 3 precisa de 2 linhas. Cadê a segunda? Vamos chegar nela, ó. Segunda linha. Então, para a segunda linha, a gente tem uma informação numérica e também tem uma pergunta. Uma informação numérica e uma pergunta, tá? Qual é a informação numérica? Ou 5 mols de F2. Ah, tá aqui, 5 mols de F2. Me falou que é F2. Produzem quantos gramas de HF? Quer saber a massa? Então, aqui nosso X, nosso X. Beleza? Ou, pode utilizar a proporção, né? A linha de baixo ela é 5 vezes a de cima, tá? Ou regra de 3, lá. Vamos fazer nosso cálculo. Como for a montagem ali, 1 vezes x, então já faz aqui, ó. 1 vezes x, ou só x se você quiser, igual a 5 vezes 2 vezes 20. X igual 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 20, 200. Tá perguntando massa, então vai ser em grama. 200 gramas de HF. E aí, a gente respondeu. Próximo. Chegamos aí no volume. Não se assusta que tem vírgula, tranquilo? Balanceamento é o nosso primeiro passo. Então vamos dar uma olhada aqui na reação química. 2 hidrogênios na esquerda. Para igualar aqui na direita a gente coloca 1, 2. Consequentemente mexer no F e aí também já está balanceado. Ah, não fica nada na frente ali do H2, do F2, é zero. A gente já falou, não é zero. É facultativo escrever o número 1, mas se você tem a necessidade, chega aqui, ó, escreve ali o número 1. Tá, já fiz o balanceamento. Qual é o segundo passo? Então, olha só. Segundo passo, aquele passo de curioso de quem está falando. Então vamos ver os sujeitos. 10 mols de H2 produzem quantos litros de HF? Então aqui a gente está considerando que esse HF está sendo produzido na forma gasosa, tá? Então, HF, versão brasileira. Show! E aí, vamos olhar agora o terceiro passo. Ah, qual é o terceiro passo mesmo? Não viaje, o terceiro passo é o assunto. Então, qual é o assunto que está sendo falado, dito, conversado sobre eles, mencionado? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. 10 mols de H2. 10 mols de H2. Mol de H2, o assunto é mol. É mol. É mole. É, brother. Então, o assunto aqui sobre o H2 foi mol. E qual o assunto sobre o HF? Quantos litros? Opa, o assunto é litro. Quase isso. O assunto é volume. Vou botar um Vzinho aqui de volume. Tranquilidade? Então, tá aqui, vê esse aí. Brother, volume, versão brasileira. Então, tá aqui. Toda vez que o assunto for mol, lá na primeira linha, a gente vai utilizar mol. E toda vez que o assunto para a primeira linha for volume, a gente vai utilizar o mol vezes 22,4 litros. Considerando que CNTP. Repete, CNTP. Pegou a visão aí? Então vamos lá para nossa primeira linha. Chegamos à primeira linha agora, o que a gente faz? Partiu. Toda vez que o assunto for mol, utiliza mol. Da onde que eu tiro esse mol? Olha aqui em cima, no balanceamento. Os números da frente são os números que a gente precisa. Então, no H2, qual númerozinho tem aqui na frente? 1. Então vamos colocar aqui 1 mol. Beleza? Ah, se eu quiser anotar, pode. Anota a unidade. Volume. Como que faz? Olha aqui para a direita, por favor. Mol vezes 22,4. Então vamos lá para cima agora para a reação química. Aqui no HF, qual o número que está à esquerda? À frente? Isso aí, 2. Então a gente vai vir aqui e 2, tá? Vezes o volume, que é quanto? 22,4. Então, o volume de 22,4. Anotei já. O que a gente vai fazer agora? Segunda linha. Na segunda, vem uma informação numérica. Algo foi dito para você no texto. Vai caçar. Então, vamos lá. Sobre o H2. Não é sobre qualquer outra substância. Então, sobre o H2, 10 mols. Opa, achei. 10 mol. Aqui a gente já pode cortar mol com mol. Por isso que geralmente a gente, se quiser, não precisa ficar escrevendo toda hora, tá? Só resolve. E sobre o HF, qual é a informação numérica? Bom, se ele já te der informação numérica, não tem o que você fazer. Então ele vai te perguntar algo sobre a outra substância. No caso, o que ele perguntou? Quantos litros de HF? Ah, perguntou quantos litros. O X, o X. Verdade. Então vamos lá. Se de cara você já perceber que a linha de baixo é 10 vezes a de cima, você já sabe que o resultado vai ser 10 vezes 2 vezes 22,4. Não consegui perceber? Não tem caô, problema. Resolve a regra de 3. Uma vez x, x igual, bora lá, 10 vezes
Dá aquela apagada bonita aqui. Apaga, 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 apaga. Apagou. Bora lá. 10 vezes 2 vezes 22,4. Beleza? E aí, x igual a 10 vezes 44,8. Multiplicar por 10 e andar com a vírgula uma vez. X igual a 448 litros de HF. Pegou? Então, tá aí a nossa resposta. Então a gente pegou todos mol com massa e mol com volume. Separei mais 3 casos para você ver e treinar. Você precisa esgotar esse conteúdo aí, tá? Aprender bem mesmo. Para fixar, vamos fazer exercício. Massa. Beleza? Então vamos deixar anotadinho aqui ao lado. Quando o assunto na primeira linha for massa, a gente vai utilizar o quê? Você lembra? Vai ser mol vezes massa molar. Tá bom? Balanceamento. 2 aqui. 1 e 1. Bora. Vamos ler e identificar agora quem são os sujeitos. 6 gramas de H2. Você disse o quê? H2. Você disse o quê? H2. Então, ó, H2. Então, um dos sujeitos já está aqui. H2. Produzem quantos gramas de HF? Então, achei a outra substância sobre a qual está falando. Terceiro passo. Qual é o assunto? Ah, o assunto tá falando do quê? 6 gramas. 6 gramas. Grama é o quê? Grama é massa. Então, ó, é uma unidade para massa. Produzem quantos gramas de HF? Olha o assunto aqui, ó. Qual é o assunto do HF? Gramas também. Opa, também está falando sobre massa. Foi? Terceiro passo. Já foi que a gente descobriu o assunto e agora vamos montar nossa regra de 3. Como faz para primeira linha quando for massa? Ó, quando for massa, na sua primeira linha, você vai utilizar mol vezes massa molar. Então vamos fazer aqui. Qual o mol do H2? Vamos lá em cima, ó. Olha aqui em cima. Número 1 na frente. Então, 1 vezes a massa molar do H2. Que, olha aqui no texto, essa massa bonitinha aqui em cima, tá? Vou sinalizar em roxo aqui para você ver, ó. Achou aqui? Aqui em cima, ó. Massa molar do H2, 2 gramas. Pro HF, massa de HF. Feito, massa de HF? Sim. Como que faz para a primeira linha quando o assunto for massa? Mol vezes massa molar. O mol a gente pega lá em cima. Então aqui em cima do HF tem qual número? Olha aqui, ó. Sinalizando em roxo aqui em cima, na frente do HF. 1, 2. Beleza. Jogamos o 2 aqui. Vezes. Quanto é a massa molar do HF? Olha aqui, ó. MM do HF. Aqui em cima à direita, 20. Então tá aqui. 20. Primeira linha. Toda vez que for massa, mol vezes massa molar. Segunda linha. Agora o que eu faço? Então, primeira linha já foi. Segunda linha da nossa regra de 3. Uma informação numérica e uma pergunta. Vamos ler. 6 gramas de H2. Ih, lá, é um númerozinho, é o 6. Isso aí. Então vai tacar aqui, ó. 6. Beleza? Produzem quantos gramas de HF? Ih, meu X está aqui, ó. Então agora, vamos para a resolução. 1 vezes 2 vezes x, 2x, igual 6 vezes 2 vezes 20. 6 vezes 2 vezes 20. X igual a 6 vezes 20 vezes 2. Tá vendo esse 2 aqui da esquerda? Ele está multiplicando, né? Passa para o outro lado, dividindo. Então, vou chegar aqui e vou fazer o que com esse 2? Ó? Vou cortar já. Quanto que é 6 vezes 20? X igual a 120 gramas de HF. Pegou a visão? O que a gente fez de diferente nesse? Ó, isso foi massa com massa. E o que eu faço quando falo sobre massa? Olha aqui, acima da minha cabeça, aqui ó, massa, tá? Você vai utilizar o mol, que é o númerozinho da frente lá no balanceamento, o coeficiente estequiométrico, vezes a massa molar. Que aí, a questão vai te dar ela pronta ou para você calcular. Opa, penúltimo nosso, beleza? Então lá, a reação química é a mesma, vamos colocar aquele balanceamento esperto, maroto, tranquilo? Vamos identificar então agora quem são as substâncias que está falando. 10 gramas de H2. Opa, está falando da H2. Então, um aqui dos sujeitos, H2. O outro sujeito, cadê ele? Produzem quantos litros de HF? Tá aqui o outro sujeito, HF.
pegar HF. Terceiro passo, qual é o assunto? Então chegou aqui e tá falando assim, ó. 10 gramas de H2. Opa, 10 gramas de H2. Grama é o quê? Massa. Então vamos anotar aqui. Massa de H2. Produzem quantos litros de HF na CNTP? Litro. Litro é o assunto? Quase isso. Toda vez que estiver falando de litro, a grandeza aí é o volume. Beleza. Quando falar de massa, o que eu utilizo na primeira linha? Mol vezes massa molar. E quando falar de volume, no caso na CNTP, o que eu utilizo na primeira linha mesmo? Você utiliza mol vezes 22,4 litros. Show? Partiu resolução agora. Essa aqui é só o nosso lembrete. Primeira linha vai ser para massa, mol vezes massa molar. Então vou lá em cima, olhar do H2, qual é o número que está na frente? É o número 1. Beleza, então 1 vezes a massa molar do H2. Quanto que é a massa molar do H2? Ó, em roxinho aqui, ó. Se o roxo estiver ruim, ó, em azul, ó, melhorou. Azul aqui em cima, ó, do lado do CNTP, 2 gramas por mol. Então tá aqui, ó. Massa, vezes massa molar. Tá aqui bonitinho. Volume, o que eu faço quando for volume na primeira linha? Olha aqui, acima da minha cabeça. Mol vezes 22,4 litros. Então, para o HF, qual é o número de mol? Qual o valorzinho que está lá na frente do HF? Olha lá em cima, na frente do HF. É o 2. Então, vai ser aqui. 2 vezes 22,4. Pronto, montamos aí a nossa primeira linha. E a segunda linha? Calma, brother, relaxa. Ó, a segunda linha tem uma informação, um valor numérico e também tem uma pergunta. Vamos lá para o valor numérico. 10 gramas de H2. Opa, achei. Show, achou ali. Produzem quantos litros? Ih, olha o assunto aqui, ó. Litros. CNTP. Então vai chegar aqui nosso X, beleza? E vamos montar nossa regra de 3 aí. Partiu resolução. Então ficou 2 vezes o X igual 10 vezes 2 vezes 22,4. Pode cortar 2 com 2. E aí ficou, agora que a gente cortou 2 com 2, x igual a 224. Multiplicar por 10 e andar com a vírgula para a direita uma vez. DHF. Beleza! Partiu o último. Então, vamos aí fazer o balanceamento, nosso primeiro passo. Lembrando que se você chegou até aqui, não deixe de deixar, como foi forte, like, se inscreve, comenta, compartilha. Vem, brother, dá aquela moral, né? Então, ó, umzinho na frente e 2. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no texto. 224 litros de H2. Opa, H2. Tá falando de quem? H2. Produzem quantos litros de HF? Opa, tá falando HF também. Então, tá aqui, ó. HF. E aí, terceiro passo. Qual é o assunto? O que tá falando? Opa, se liga. 224 litros de H2. Litros. Litro, qual é o assunto para litro? Volume. Vou abreviar aqui com Vzinho, tá? Volume. Produzem quantos litros de HF? Então qual é o assunto sobre HF? Litros. Litros, volume. E com relação à primeira linha, toda vez que for volume, o que a gente faz? Mol vezes 22,4 litros se for CNTP. Você falou que é CNTP. Então pegou a visão, ó, CNTP aqui, ó. CNTP. Beleza, então vamos lá já para a primeira linha da regra de 3. Qual o mol, o númerozinho que está lá na frente do H2? Vamos olhar, ó, aqui em cima na frente do H2, número 1. Então 1 mol. Beleza. Para o HF, também é volume, né? Então aqui já está o 1zinho, lembre-se que é 20 vezes 22,4. Vamos lá. Então, para o H2, vai ser o mol, o número da frente, vezes 22,4. E para HF, qual o número que está na frente? O número que está na frente é o 2. Beleza, então 2. Toda vez que a primeira linha for volume, mol, vezes 22,4. E segunda linha? Então, na segunda linha,
tem uma informação e uma pergunta. Qual a informação? 224 litros de H2. Então, vou pegar lá aquele 224. Já está aqui. Ah, e qual é a pergunta? Produzem quantos litros de HF? Então, aqui está meu X, o meu X. Vamos dar aí a resolução da nossa regra de 3. Ó, muita coisa vai ser cortada aqui, hein? Que bom. Então, partiu aqui. X vezes 22,4 igual a 224 vezes 2 vezes 22,4. O que a gente vai fazer? Corta 22,4 aqui e aqui, tá? Continuando. X igual... Quanto que é 2 vezes 224? 448 litros de HF. Então, assim a gente chegou aqui, tá? Ao final aí. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal também. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Valeu, brother! Beleza?